A paz do Senhor para os amados irmãos. Quero dizer nessa noite, amados, nós somos soldados dos irmãos e estamos orando, para que em breve nós possamos estar juntos na casa do Senhor, congregando na casa do Senhor. Eu quero deixar para os irmãos nessa noite a palavra que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 16, que diz: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém, amados? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, ele se lembra do que o profeta Isaías havia escrito no capítulo 53. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O profeta Isaías, considerado profeta messiânico, ele profetizou a vinda do Messias. Ele profetizou o nascimento do Messias. Ele profetizou a morte do Messias, as dores do Messias. Deus o escolheu para isso, para que ele profetizasse. Por isso ele é considerado profeta messiânico. Mas se nós olharmos o livro de Isaías, lermos atentamente, nós vamos ver que este profeta, ele pregava a salvação de Israel, e que se aplica nos dias de hoje para muitos de nós. Porque ele diz que Jesus não tinha formosura, ele não tinha beleza nenhuma. Era um homem que estava ali para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus. O homem acostumado a dores, o homem que nós tínhamos ele como um desprezível. Mas o próprio profeta nos diz que ele sofreu por nós, ele pagou pelos nossos pecados, ele foi crucificado por cada um de nós, foi morto, ressuscitou, porque houve um renovo, ou seja, Jesus renasceu dos mortos, como uma árvore, ela renasce. Esse renovo significa um broto que está renascendo de uma árvore morta. E assim foi Jesus. Numa terra seca, chamada Israel. Mas o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós deixamos de pregar a palavra de Deus com medo, com receio, que as pessoas não dêem atenção àquilo que nós estamos falando.
Jonas, Deus mandou que ele fosse para Nínive, para os amados irmãos verem o quanto Deus queria ser reconhecido por todas as nações. E ele pegava sempre um ou outro para fazer essa ponte, como vamos assim dizer, de anunciar o Deus de Israel. Mas Jonas, o que ele faz? Ele, do seu próprio bolso, ele paga a sua passagem, entra num navio que não ia para Nínive, para fugir da presença de Deus. Mas Deus já tinha um propósito com aquele povo. E faz com que venha uma tempestade quando o navio está em alto mar. E eles começam a jogar tudo fora, com medo que o navio se quebrasse. Até que descobrem Jonas dormindo lá no porão. E lançam sorte. E Jonas confessa que ele estava fugindo da presença de Deus. Mas ninguém foge da presença de Deus. Ninguém deixa de fazer aquilo que Deus manda fazer. Se Deus mandou você ir a um determinado lugar e falar com uma determinada pessoa, ou com determinadas pessoas de um grupo, faça-o. Não tente se esconder, como Jonas tentou. Ele foi lançado ao mar. Ele foi engolido por um grande peixe. E esse peixe levou Jonas até a cidade de Nínive e ali o lançou. Porque existia um propósito de Deus. E os propósitos de Deus, nem eu, nem você, ninguém vai frustrar. Jonas estava com medo daquele povo. Mas se Deus mandou, é porque Deus garante. Deus não queria ser somente o Deus de Israel, mas de todas as nações. Mas para que ele fosse Deus de todas as nações, seria necessário que se pregasse o reino de Deus aqui na terra. Nós vamos ver outros exemplos aonde o nome de Deus foi glorificado e exaltado. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente. Mas o quarto homem estava ali com eles. E o rei, ao ver aquilo, se assustou. Mas o nome de Deus foi glorificado. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões para que o nome dele fosse glorificado. A menina que foi levada de Israel e foi ser serva na casa de Naamã, ela falou do amor de Deus. Ela falou que existia um profeta em Israel. E através daquele profeta, o nome de Deus foi glorificado e exaltado. Quando você prega a palavra, você está falando de Deus. Você está falando o que Deus está te mandando falar. Não se importe se a pessoa deu ouvido à tua pregação. Quem vai fazer o mover é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós ficamos preocupados. Será que fulano gostou da pregação? Será que fulano gostou daquilo que eu falei? Não, você está falando aquilo que Deus mandou você falar. O importante
é que você foi e fez exatamente aquilo que Deus mandou. Pregou. Falou do amor de Deus. Falou da salvação. O braço forte que Isaías fala é a salvação que Deus tem para a humanidade. Mas essa salvação só vai chegar se eu e você falarmos. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Todos. Com exceção do filho da perdição. Mas quando Deus manda o seu filho Jesus para que ele pregasse, anunciasse o reino dos céus aqui na terra, ele estava dizendo, é chegado o reino. E o reino já está aqui, meus amados irmãos. Em meio a tudo isso está acontecendo, mas o reino de Deus está aqui na terra. Porque o Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra. Agora, cabe a mim, cabe a você anunciar. Que as pessoas estão tão cegas que não conseguem ver que o reino de Deus está aqui. As pessoas estão tão ligadas ao pecado que não conseguem entender que existe salvação para elas. Mas essa salvação só vai chegar se eu e você anunciarmos a palavra. O que Jesus disse? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Pode ser teu vizinho da direita, teu vizinho da esquerda, pode ser aquele que está em frente a você, ou pode ser lá nos confins da terra. Não importa quem seja. Importa que você pregue, que você fale do amor de Deus, que você anuncie que o reino está aqui. Jesus nos deixou aqui para pregarmos a palavra. Deus não deu essa condição para o anjo, para os animais, nem para as pedras. Embora Jesus diz que as pedras querem clamar. Por que as pedras querem clamar? Porque nós não estamos pregando. Nós não estamos anunciando. Anuncie. Seja lá onde você for. Deus tem sempre uma maneira de fazer com que a palavra dele chegue a alguém. Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam enfermas, foram internadas em hospitais, simplesmente para poder pregar a palavra de Deus. Deus enviou aquela pessoa ali para ser internada, para pregar para uma pessoa. E essa pessoa se converteu. Confessou o Senhor Jesus como o Senhor da vida dela. Já ouvi relatos de pessoas que foram presas e na cadeia pregaram a palavra do Senhor. E pessoas foram convertidas. Não importa a maneira, não importa como, o que importa é a causa. E Deus não vai abrir mão disso, meus amados irmãos. Não faça como Jonas. Não tente se esconder. Mas se apresente para pregar a palavra. Se apresente para falar do amor de Deus. Se apresente para dizer que Jesus cura, salva e liberta, ainda leva para os céus. Se apresente para dizer que existe uma vida eterna. E essa vida eterna, só quem pode nos dar é o Senhor Jesus. Quando nós confessamos e bendizemos
que Ele é o Senhor de nossas vidas. Quando você anuncia o Evangelho, você está dando a oportunidade para que muitos possam glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que muitos possam ser salvos. Que você possa ficar com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Nunca se esquecendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Distribua a fé, pregue, fale, anuncie. Anuncie que Deus é maravilhoso, que Deus pode transformar vidas, que Deus pode fazer o melhor para cada um de nós. Já que Israel não pôde anunciar, ou não quis anunciar, Deus nos escolheu como gentis para anunciarmos a palavra do Senhor. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para todos.